Bom, então vamos para o nosso terceira característica, né? Que é o relacionamento. Bom, então já vimos lá a entidade, já vimos atributo, e agora vamos verificar como que essas entidades se relacionam, porque o modelo conceitual é um modelo de entidade e relacionamento, porque essa que é a essência do banco de dados. Como é que eu relaciono uma tabela com outra? Como eu sei que o aluno Carlos cursa o curso de informática, sendo que o curso de informática são entidades diferentes de aluno, tá bom? Então, o que é um relacionamento? É uma associação entre entidades que deve ser definido quando um tipo de entidade se refere a outro tipo de entidade. Ou seja, é quando uma entidade, no contexto, né, se liga, né, vamos colocar de forma bem popular, se liga com outra entidade, se relaciona com outra entidade, tá? Então, o relacionamento, ele é o quê? Ele é representado por um losango, tá bom? Que ele vai se conectar com duas entidades. Então, neste exemplo aqui, está dizendo que o aluno se relaciona com o curso. Por quê? Um aluno cursa um curso. Tá? Um outro exemplo. Um professor se relaciona com disciplina, né? Porque o professor ministra disciplina. Mas assim, a professora, eu posso pensar que a entidade aluno se relaciona com o professor? Não vejo necessidade. Eu quero imprimir quais os professores que ministrou o curso para a Patrícia. Não vejo esse objetivo. Poderia ter essa ligação? Sim, mas não tem contexto para isso. Eu quero saber qual foi o aluno, quais os alunos que o professor Carlos ministrou aula. Porque o professor Carlos ministra aula para vários alunos em várias turmas, vários anos, e isso seria muito complicado, mas não é que não possa ser mapeado. Poderá ser mapeado, sim, mas não há um contexto para isso, uma necessidade para isso na aplicação, tá bom? Mas com certeza é importante fazer uma ligação entre aluno e curso, porque eu quero saber qual o curso que a Patrícia está matriculada. Quantos alunos o curso de informática tem alunos matriculados? Quantos alunos do curso de informática colograu em 2020? Então, essas informações são importantes, tá bom? Então, o que é o relacionamento? O relacionamento, ele tem como objetivo interligar duas ou mais entidades, tá bom? Este relacionamento aqui, por exemplo, é um relacionamento binário, ou seja, estou conectando através do relacionamento cursa as entidades aluno e a entidade curso, beleza? Bom, as cardinalidades do relacionamento, tá bom? Isso aqui é muito importante. As cardinalidades, ela diz o seguinte, quantas ocorrências podem estar associadas a uma determinada ocorrência da entidade através do relacionamento. É dizer assim, olha, empregado, tu poderá se relacionar com o departamento uma ou várias vezes. Departamento, tu poderás se relacionar com o empregado uma ou várias vezes. Tá? É o que dizemos assim, as cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima. Cardinalidade máxima é dizer assim, que esta entidade poderá se relacionar com a outra entidade no máximo uma vez ou várias vezes, ou N vezes, tá?
Por isso que eu coloquei aqui, máxima, N ou 1. Significa que a entidade poderá se relacionar no máximo com a outra entidade uma vez, ou ela poderá se relacionar várias vezes com aquela entidade. O que é a cardinalidade mínima? Quer dizer que a entidade ela poderá se relacionar no mínimo, uma vez, tá? Se ela se relacionar no mínimo uma vez, significa que é obrigatório, ou ela não é obrigado a se relacionar. Para ela existir no banco de dados, ela não é obrigada a se relacionar. Como este exemplo aqui. O empregado se relaciona com o departamento através do relacionamento trabalho. Como é que vamos ler isso aqui? Um empregado, tá? Eu chego na empresa e eu vou ser contratada, tá bom? Eu vou ser contratada para trabalhar em algum departamento, na limpeza, no almoxarifado, no setor de cobrança, na secretaria, é um departamento. Ou seja, ninguém vai me contratar para ficar parado ali. Se estão contratando é porque precisa do serviço daquela pessoa e ela será lotada em departamento. Então, significa dizer o quê? Que o empregado, ele, no mínimo, ele vai trabalhar, ele vai ser lotado em um departamento. Percebam aqui do lado de departamento tem 1 e 1. Significa que o primeiro que o empregado trabalha no mínimo em um departamento. Entendeu? Porque se ele for contratado, então ele tem que ser lotado no departamento. Então ele poderá ser lotado em no mínimo um departamento. E em quantos departamentos essa pessoa poderá trabalhar? No máximo em um. Porque uma pessoa ele não poderá ser lotado em vários departamentos. Isso é uma regra. Beleza? Então, porque eu tenho 1 e 1 ao lado de departamento? A leitura é o seguinte. O primeiro 1 é que o empregado ele poderá trabalhar no mínimo em um departamento, porque para ele existir, ele precisa estar lotado em departamento. E no máximo, que é o segundo 1, em um departamento, porque ele não poderá trabalhar em vários departamentos. Então, por isso que a leitura é 1 e 1. Aí vamos fazer a leitura de departamento para empregado. O departamento, este N aqui, significa máximo. No departamento, eu poderei ter vários empregados. Não é isso? No departamento de informática, eu poderei ter 4 empregados. Vários. Né? E por que 0? Porque qual é o mínimo de empregados que este departamento poderá ter para ele existir na base de dados? Nenhum. Eu estou construindo na minha base de dados aqui, eu vou criar aqui a entidade departamento. Então, o departamento tem 4 departamentos: informática, almoxarifado e contabilidade e o setor de... Beleza? Então, eu criei. Mas para ele existir, para eu poder criar, eu sou obrigada a cadastrar funcionário? Não. Eu poderei cadastrar amanhã, quando eu contratar um funcionário, daqui a 2 meses, quando eu cadastrar outro funcionário, mas o departamento está criado lá no meu sistema. Mas não é obrigado eu cadastrar funcionário. Então, por isso que o mínimo é 0. Mas é diferente de empregado. Se eu contrato um empregado, eu sou obrigada a cadastrar ele no departamento. Então, este empregado, ele precisa trabalhar em, no mínimo, um departamento. E, no máximo, um departamento. Porque ele não poderá trabalhar
no departamento de informática, no departamento de almoxarifado. Já o departamento não, para ele existir, ele poderá receber, contratar vários empregados. O departamento de informática poderá ter vários empregados. Mas o departamento de informática, na base de dados, ele não é obrigado a ter empregado para existir. Eu vou criar a tabela empregado, mas não, desculpa, eu vou criar a tabela curso, mas eu não preciso vincular logo um empregado naquele departamento, entendeu? Então, por isso que para ele existir, ele não é obrigado a ter empregado, tá bom? Então, por isso que o mínimo para ter empregado no departamento é 0. E o máximo é N, porque o departamento poderá ter vários empregados, tá bom? Um outro exemplo aqui. Eu tenho a entidade homem e a entidade mulher. O relacionamento é casar, né? Um homem se casa com uma mulher e uma mulher se casa com um homem, né? Isso teoricamente. Bom, um homem, vamos fazer a leitura do homem para a mulher, tá bom? Para o homem existir, eu tenho aqui a tabela homem. Eu vou digitar Carlos, Fernando e Ricardo, tá bom? Eu tenho a tabela mulher, Patrícia, Maria e Fernanda, tá bom? Bom, para eu cadastrar o homem, ele é obrigado a estar casado com uma mulher? Não. Então, para um homem casar com uma mulher, ele tem o que? O mínimo é 0. Por que o mínimo é 0? Porque ele não é obrigado a estar casado com uma mulher para ele ser cadastrado na base de dados. E quantas mulheres esse homem pode casar? No máximo, uma mulher. E no mínimo, nenhuma mulher. Porque para ele estar cadastrado, ele não é obrigado a estar o quê? Casado. Beleza? E a mulher? Quantos homens essa mulher pode casar? No máximo, 1 e no mínimo, 0. Mesma forma, para esta mulher estar cadastrada no banco de dados, ela não precisa estar vinculada ao casamento com um homem. Tá bom? Então, seria o seguinte, eu vou cadastrar o Fernando. Será permitido cadastrar o Fernando? Mas o Fernando não está casado. Não é obrigado. Se não é obrigado, é 0. Tá bom? Mas se o Fernando for casado, beleza. Mas quantas mulheres poderá estar vinculado? Somente a uma mulher. Tá? A mesma leitura, eu vou cadastrar a Patrícia. Coloquei lá, Patrícia Pinto Diniz. Mas aí eu vou precisar vincular a Patrícia Pinto Diniz a um homem? Ela é casada? Sim. Mas quantos homens eu poderei vincular a Patrícia Pinto Diniz? Somente um homem. Porque a Patrícia Pinto Diniz ela só poderá estar casada com um homem. Mas ela não está casada. Ela não é casada. Eu posso, ainda assim, inserir a Patrícia? Sim, porque quantos homens, no mínimo de homens que ela poderá estar casada? Nenhum, porque ela não é obrigada a estar casada. Beleza? Deu para entender? Porque empregado e departamento é 1 em 1, porque se for contratar um empregado, ele obrigatoriamente precisa estar vinculado no mínimo a um departamento e no máximo a um departamento, porque ele não poderá trabalhar em 2 departamentos. Eu vou criar a tabela em departamento. Quantos empregados eu poderei estar vinculando ao departamento de informática? Vários, né? Vários empregados. Mas, digamos que eu não vincule nenhum empregado ao departamento de informática. Esse departamento de informática poderá existir na minha base de dados? Sim, porque ele não é obrigado a ter empregados. Por esse motivo, é 0. Então, as cardinalidades
no máximo e no mínimo. No máximo, quando for máximo, N ou 1. No mínimo, 1, que é obrigatório, e 0, que é opcional. Bom, então, as cardinalidades do relacionamento são 3 tipos. 1 para N, que é muitos. Bora ver o de baixo aqui, que eu coloquei de forma errada aqui, tá bom? N para N, que é muitos para muitos. 1 para N, que é 1 para muitos. E 1 para 1, que é 1 para 1, tá bom? Bom, o primeiro exemplo aqui é de 1 para N. Por quê? Um empregado ele poderá trabalhar somente em um departamento, mas um departamento só poderá ter vários empregados. Tá bom? A relação de 1 para 1. Um homem poderá se casar somente com uma mulher e uma mulher só poderá se casar somente com um homem. Beleza? De N para N, que são muitos para muitos. Um médico poderá consultar vários pacientes e um paciente poderá ser consultado por vários médicos. Isso aqui é essencial, você tem que entender isso aqui. Porque imagina, tu vai criar a tabela médico e a tabela paciente, tá bom? Então, hoje a paciente Patrícia vai se consultar com o ginecologista Marcos. Amanhã, a paciente Patrícia poderá se consultar com o clínico médico Fernando? Sim, porque foi modelado que o paciente poderá se consultar com vários médicos. Mas se eu colocar aqui ou seja, um paciente só poderá se consultar com um único médico, a paciente Patrícia, quando for marcar a consulta para o ginecologista, não poderá marcar, porque você já disse que ela já se consultou com o clínico médico. Entendeu? Então, desta forma, N para N, estou dizendo, olha, a Patrícia poderá se consultar com o médico Fernando, com o médico Carlos, com a médica Maria, enfim, tá bom? A mesma coisa acontece com a entidade médico. O médico Carlos é ginecologista, beleza? Está dizendo aqui que o médico ele poderá consultar vários pacientes. Então, o médico Carlos poderá consultar a Patrícia, a Maria, a Fernanda, a Carla, enfim, vários pacientes. Mas se eu colocar que um médico poderá consultar apenas um paciente, ou seja, o Carlos só poderá consultar a Patrícia, ou seja, coitada, vai morrer de fome, porque ele só poderá consultar um paciente. Beleza? Então, isso aqui é fundamental ter o entendimento disso aqui. Quando a relação é de 1 para 1, quando a relação é de 1 para N e quando a relação é de muitos para muitos. Bom, gente, isso aqui é o nosso conceito de modelo relacional. Ou seja, eu preciso entender o que é entidade, quais os atributos da entidade e como essas entidades se relacionam. Elas se relacionam através de 3 relacionamentos. 1 para N e N para N. Isto aqui é o que? A cardinalidade, máxima e mínima. Aqui o empregado, qual é o relacionamento dele? De 1 para N. Do homem com a mulher, de 1 para 1. Mas, de uma forma mais completa, estou dizendo aqui que o empregado, ele só poderá trabalhar em um departamento, no máximo em um departamento e no mínimo em um departamento. Um departamento poderá ter vários empregados ou nenhum empregado. O homem, ele poderá se casar com nenhuma mulher, porque ele não é obrigado a casar com nenhuma mulher, mas se ele casar, ele poderá se casar somente com uma mulher. A mulher, ela poderá se casar somente com um homem, mas se ela não quiser casar, ela vai ser adicionada na base de dados e tudo bem, porque ela não é obrigada a se casar com nenhum homem. Então, gente, era isso. Vamos fazer uma atividade.